De Brasília está recebendo hoje o presidente da União Democrática Nacional, UDN, Marco Vicenzo. Os mais jovens não lembram, mas a antiga UDN foi grande adversária do presidente Getúlio Vargas. Tinha políticos proeminentes, como Carlos Lacerda, e fez parte da história do país. E agora se fala no seu ressurgimento. Marco Vicenzo é o nosso presidente da UDN do Distrito Federal e secretário nacional da sigla. Marco, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Voit, do Campbell, de toda a produção, e parabenizar pelo trabalho. É a primeira vez que eu estou vindo aqui e fiquei admirado pelo estúdio. Parabéns pelo excelente trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui. Obrigado. Para nós é uma satisfação, uma alegria revê-lo, né, que já acompanhamos a sua jornada política aí. Mas, Marco, nos explique então. É a velha UDN que está sendo recriada? É a refundação da sigla? Em que estágio está esse processo e o que a UDN está pretendendo? Bom, Voit, é muito pertinente a sua pergunta e várias pessoas têm questionado bastante a respeito disso. É importante a gente lembrar que o principal é nós podermos resgatar o legado histórico da UDN e adequar, né, ao momento e à situação política que nós estamos vivendo no Brasil. Aquela situação, embora por diversas vezes tivessem situações críticas, né, a UDN ela veio, na época, como uma frente de vários movimentos, né, para poder trabalhar, e um dos grandes feitos foi o enfrentamento ao Getúlio Vargas. E hoje nós temos aí uma situação política que nós conseguimos ter uma alternância de poder, né, prestigiando a democracia. Nós tivemos uma alternância de poder, saiu o antigo governo, né, o governo da era PT, o governo da era Temer, e nós agora estamos, né, nessa era Bolsonaro. A UDN ela veio para reforçar os valores conservadores, para poder reforçar a direita brasileira. É isso que a UDN prega, é isso que a UDN acredita e é isso que nós vamos lutar para poder seguir em frente. A nova UDN, Marco, é um dos mais de 70 partidos, né, que estão em fase de criação lá pelo TSE. Você vê possibilidade realmente de criação? Sim, perfeito. Realmente são vários partidos, são mais de 70 partidos em criação no TSE. Isso não é um exagero, Marcos? Eu acredito que é um número realmente muito grande. É um número muito grande. Ainda mais no momento que a gente está querendo reduzir, né? Perfeito. A cláusula de barreira, inclusive, veio para tentar reduzir. Mas nós temos que pensar, no artigo 1º da Constituição, né, ele prega o pluralismo político. Lógico que não de forma exagerada, como tem sido feito, mas eu acredito que a UDN, né, diferentemente de todos os outros partidos, que são partidos novos, que não trazem essa história, não trazem esse legado histórico, diferentemente dos outros, nós temos algo, nós temos uma história, nós temos esse legado para poder trazer. Agora, em que estágio está? Porque se sabe que a legislação prevê a coleta de 500 mil assinaturas em 2 anos. E mais do que isso, né, precisam ser registradas em cartório essas adesões. Como é que está a situação da UDN hoje? Perfeito. Já existe o registro, nós já temos o CNPJ, né? A tramitação, inclusive na semana passada eu fui muito questionado por alguns jornalistas sobre a refundação, sobre o registro, sobre essa oficialização do partido. Fui ao cartório, peguei o processo, tirei cópia de todo o processo administrativo, todo o processo que corre no tribunal, para poder esclarecer tanto para o jornalista quanto para todos que tiverem dúvida. A UDN ela está no estágio final, que é a fase de homologação, essa fase de assinaturas. Nós precisamos realmente de 500 mil assinaturas. Já temos distribuído aí, eu até trouxe, eu tenho um caderninho, a gente fez o caderno do partido, para que se fosse escolhido o apoiamento, a ficha de apoiamento. Já tem distribuído mais de 260 mil, se eu não me engano, para poder realmente efetivar essas assinaturas. O que dificulta um pouco, e eu acredito que a intenção é realmente dificultar, para não ter esse exagero de partidos, o que dificulta um pouco é realmente esses cartórios. Nós temos que dar uma pressão, às vezes, nos cartórios para ter essa verificação das assinaturas. São os cartórios eleitorais, as zonais, e isso realmente é o mais complicado, é o mais difícil. Mas eu acredito que com esse clamor social que a direita tem despertado no Brasil inteiro, né, a gente consegue efetivar isso de forma rápida. A grande imprensa, Marco, comentou divulgou que a família Bolsonaro se afastaria do PSL por conta de questões do Laranjal e tal, e possivelmente estaria participando
né, da criação da UDN, mas o Eduardo Bolsonaro negou isso daí. Como é que, na verdade, o que é verdade nisso aí? Perfeito. É muito bom a gente esclarecer essa situação, porque a gente entende como funciona esse show midiático em torno, principalmente, da família Bolsonaro. Eu apresentei, não digo que eu convidei, porque eu seria leviano se eu convidasse agora o partido ainda em fase de homologação, eu seria leviano de convidar um deputado, um parlamentar, um senador, que seria provavelmente retalhado no partido, perderia suas bases eleitorais, não tem como eu fazer isso, e nenhum deputado em sã consciência alegaria que viria para a legenda. O que eu fiz foi apresentar, eu conheço vários deputados, conheço muitos senadores, conheço alguns governadores de estado, e apresentei os ideais, apresentei o partido a eles, mostrei qual seria a nossa forma de trabalho e os nossos objetivos. Isso aconteceu. E disse em uma reportagem que seria maravilhoso a chegada da família Bolsonaro. E quem não quer? Exatamente, as portas estariam abertas para receber a família Bolsonaro. Saiu uma matéria, não sei se pode citar nomes aqui, mas pode, saiu uma matéria no Globo, saiu uma matéria na Veja, todas ventilaram meu nome nessas mídias, no Estadão. E algumas disseram verdades e outras nem tanto. O que eu disse foi, apresentei aos parlamentares, a vários parlamentares, não houve um convite formal ao Eduardo Bolsonaro, não houve nada no espectro de negociação, isso não houve. Isso realmente é um show midiático, as pessoas elas tendem e principalmente a mídia, a grande mídia, elas tendem a divulgar e a ventilar tudo que gira em torno da família Bolsonaro. Exatamente, a especulação. Agora, Marco, no que se diferencia a UDN, quer dizer, a nova UDN que está vindo aí, sim, de tudo o que aí está? Qual é a prática? Como é que vocês pretendem atuar? Hoje temos vários partidos em andamento, em criação, temos vários partidos existentes, como os que nós já conhecemos, mas hoje não existe nenhum partido conservador. Não existe nenhum partido que eu possa chamar, que eu possa dizer que é um partido realmente de direita, um partido conservador, que luta por esses ideais, que luta por essa ideologia. Pois é, eu gostaria até que você explicasse melhor para nós aqui, sim, o que é um partido conservador, o que é um partido de direita, qual é o seu ideal. Na verdade, assim, até difícil, as pessoas elas tendem a entender algumas nomenclaturas e abordar da forma que elas acham conveniente. As pautas conservadoras, e aí eu abro um parêntese, nós não pensamos do ponto de vista conservador na economia. Nós somos liberais na economia e conservadores nos costumes. Eu diria que as pautas conservadoras seriam quanto aos costumes. E exatamente isso foi uma das grandes questões que aproximou esse tema, família Bolsonaro e o DN. Porque o posicionamento político, o posicionamento ideológico é muito próximo. Então eu acredito que a mídia une o útil ao agradável. Bom, está surgindo um partido conservador, um partido direitista, e esse presidente prega exatamente isso. Então eles acabaram unindo o útil ao agradável para poder fazer essa que a gente chama caça-like, essas chamadas, essas manchetes que viralizam. Então é exatamente isso. O nosso partido é um partido que preza pela militarização das escolas. Eu acredito que é um grande avanço em determinados locais, principalmente. Que na realidade é a disciplina do militar nas escolas. Exatamente. Não é botar o aluno para marchar todo dia. Tem muita gente que diz que o aluno que vai para a escola militar ele vai raspar a cabeça. Não é isso. Não é isso. É o ensino, é a disciplina militar, E nós aqui em Brasília temos escolas militares que são excelentes exemplos para o Brasil inteiro, São as maiores notas, são os melhores alunos, os mais empenhados, Então, assim, são pautas contra a ideologia de gênero, São pautas que, assim, a gente não quer, por exemplo, a descriminalização do aborto, nós somos totalmente contra, descriminalização das drogas, são pautas conservadoras, São essas pautas que nós chamamos e denominamos conservadoras. Porque há uma confusão muito grande também do que é conservador e do que é progressista. Porque exatamente. Você é progressista quando você libera a economia ou você é conservador quando libera a economia? Porque a centralização dos partidos, por exemplo, de esquerda, como a gente vê Maduro, a gente vê Cuba, a gente vê a União Soviética, e lá não tem nem sequer liberdade de expressão. Quer dizer, a UDN prega esse tipo de conservadorismo ou isso também é um conservadorismo nocivo? Não, na verdade, assim, a gente percebe uma ditadura seletiva da esquerda, Eles preferem, eles têm uma predileção por alguns ditadores, que dizem que são ideólogos, mas na verdade são ditadores, e outros não.
Então, assim, a gente não pretende esse conservadorismo ditatorial. Essa não é a nossa forma de pensamento. Eu acredito que nós temos que, até pelo nome, né, do nosso partido União Democrática de Direito, nós prezamos pelo Estado Democrático de Direito, nós prezamos pela liberdade de opinião, nós prezamos pela liberdade, pelo livre comércio. Então, assim, nós não queremos ser o que acontece muito hoje, né? O que acontece muito hoje existem os petistas de azul, que a gente brinca, né? É o pessoal que é totalmente extremo, mas do lado azul, né? Quando seria do lado vermelho, totalmente extremo para uma outra ideologia. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso, não é isso. Marcos, após a fase militar de 64, muitos, né, parlamentares do quadro da UDN foram para os outros dois partidos que existiam na época, né, ou que estavam se criando. Agora, vocês querem retornar, defendendo o quê nessas pautas do governo agora? Perfeito. Bom, primeiramente, essa pergunta também é muito difundida. Nós apoiamos, sim, as pautas do governo, muitas pautas, principalmente a reforma da Previdência. A UDN apoia, né, a reforma da Previdência. O pacote de medidas, né, anticorrupção do ministro Sérgio Moro, nós apoiamos. E as demais medidas que nós entendemos como viáveis e como cabíveis, nós vamos apoiar. É importante a gente lembrar que, né, naquela época, aqueles dois partidos que retornaram, muitos partidos deixaram de existir, alguns voltaram, o PSB, inclusive, na época, acabou saindo da UDN, era de uma frente que existia dentro da UDN, então a gente vê essa pluralidade dentro do próprio partido, e a gente defende a democracia, né? A gente defende a conversa, a gente defende que o governo converse com o Congresso Nacional e o Congresso converse com o governo, para que a gente possa fazer um governo também democrático, né? Eu acredito que os poderes eles devem ser independentes, mas como preza a Constituição, eles também devem ser harmônicos entre si. Tá certo, então. Marco Vicenzo, nós queremos desejar a você muita sorte, né, aí na sua caminhada, na sua jornada para fazer ressurgir um partido que é tradicional, conhecido no Brasil, né? Esperamos que você, com a sua juventude, renove também o pensamento da UDN aí, e vamos aguardar, vamos acompanhar a sua caminhada, e depois você volta aqui para, quem sabe, dizer assim, ó, a UDN reuniu, registrou em cartório. Perfeito. E tem 500 mil assinaturas. Quem quiser vir para a UDN agora, pode vir que tem chance. Tá ótimo. Então tá bom.